Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal Automation de Barros. Eu sou o Engenheiro de Barros e estou aqui mais uma vez para apresentar uma videoaula relacionado ao uso de memória virtual e os contactos de subida e descida, ou seja, contactos à borda de subida e à borda de descida. Tá ok? Nós estamos a falar deste elemento, tá? Que é o Raising Edge Contact e o Filing Edge Contact. Então, o que é que esses contactos fazem? Ela normalmente é relacionado com botoeiras com retorno por mola, mas acionando um contactor que não tenha realimentação, tá ok? O que é que isso quer dizer? Se nós tivermos um contactor e não criarmos a realimentação, já sabemos que se nós dermos um pulso da botoeira, o contactor não irá estar acionado. Então, este contacto, ela trabalha mais ou menos assim em relação à parte física. Mas como ela é virtual, como ela está dentro do programa, então há situações que não acontece. O que é que ela faz dentro do programa? O contacto à borda de subida, ela está relacionado a estado lógico, que é 0 e 1. Então estamos a dizer que quando nós pressionamos, ela está a sair da posição 0 para a posição 1. Tá ok? Só que neste instante que ela está a sair da posição 0 para a posição 1, este contacto ela faz já uma varredura, ou seja, faz uma limpeza. A varredura aqui é no sentido de limpar o sinal. Tá ok? Então, enquanto ela está a sair desta posição de 0 a 1, ela vai limpando o sinal que ela vai deixando ao longo do caminho. Tá ok? Então, isso que eu quero que percebam. Normalmente, quando nós tivermos uma saída não retentiva ou uma saída sem realimentação, nós não vamos conseguir visualizar o pulso que ela fornece, ou seja, o pulso que ela manda. Tá ok? Então, é desta forma que nós precisamos entender. Sempre que tivermos um contacto à borda de subida, obrigatoriamente, para visualizares o sinal, é necessário que tenhas uma saída que seja retentiva ou que tenha uma realimentação. Só assim vamos poder visualizar a chegada deste mesmo sinal. Tá ok? Mas lembrem-se que é ao sair da posição 0 para a posição 1. Tá ok? Significa que a minha saída não fica ativa e ela vai para ativar esta saída. Então, é sair da posição 0 para a posição 1. Tá ok? E no caso da nossa saída, do nosso contacto à borda de descida, ela faz o inverso. Tá ok? Ela sai da posição 1 para a posição 0. E faz a mesma coisa. Significa que se o elemento a saída estiver ativo, ela vai desativar. Tá ok? Mas quando ela já estiver na posição 1. Ou seja, ela inicialmente tem a posição 1 e quando está a sair dessa posição 1 para 0 é quando ela faz a desativação do sinal. Tá ok? Então, eu trouxe aqui este exercício para poder apresentar e aquelas pessoas que queriam perceber mais sobre o contacto à borda de subida e à borda de descida, poder então ver como funciona aqui o nosso programa. Tá ok? Vamos então exemplificar primeiro com um contacto à borda de subida, ou também conhecido como contacto positivo, tá? Vamos procurar mostrar quando não temos uma saída retentiva, quando temos uma realimentação e quando temos uma saída retentiva. Vamos então? Ok, vamos lá nomear aqui, vamos chamar de I0.0. E a minha saída, que é uma bobina normal, vai ser Q0.0.
tá ok? E vamos então no modo de simulação. Lembrando que ela não vai ser visualizada aqui a minha saída ao sinal, tá? Porque é uma bobina normal e não vamos poder visualizar o sinal a chegar. Aqui no nosso Twido Suite nós temos aqui os elementos de entrada e os elementos de saída. Nós estamos a utilizar o endereço i0.0, então vamos pressionar aqui em 0. Tá? Vem que ela saiu da posição 0 para a posição 1. Esta parte em que é visualizado o verde significa que ela tem a posição 1. Mas vem que a minha saída não é visualizada o sinal. Tá, ok? Porque essa saída não é retentiva, não tem realimentação. Tá, ok? E isso não permite que ela ative esta saída. Como disse, o sinal ao chegar aqui já não encontra nada neste ponto, tá ok? Diferente com um contacto normal. Vamos então sair do modo de simulação e vamos colocar uma realimentação. Vamos aqui colocar uma realimentação de Q 0.0. Tá? Eu tenho realimentação e vamos ver que ela vai ativar. Vamos desprezar a parte de desligar ainda. Vamos fazer as coisas por parte, tá ok? Eu quero que compreenda. Este é um contacto à borda de subida. Significa que ela sai da posição 0 para a posição 1, tá? Estamos a olhar para o valor lógico, tá? Então, este valor lógico pode ser associado a um valor elétrico. Significa que ela sai da posição negativa para a posição positiva, que é 1. Ou seja, se nós relacionarmos 1 a positivo e 0 a negativo. Tá ok? Então, se puderem ver, ela trabalha dessa forma. Esta sai da posição 0 para a posição 1. Então, ela é um contacto positivo. Vamos então testar. Como podem ver, tá? Agora nós temos a nossa saída ativa. Tá ok? Mesmo que nós desativarmos, como tem a realimentação, ela irá funcionar normalmente. Tá? Muito bem. Espero que tenham compreendido este lado do contacto à borda de subida. Tá ok? Aqui o termo à borda de subida está relacionado ao sair da posição 0 e 1. Repito. Agora vamos colocar o contacto à borda de descida. Tá ok? Vamos aqui colocar. Tá aí, vamos no modo de simulação. Nós dissemos que o contacto à borda de descida, ela já está na posição ativa e quando passa para a posição 0, ou seja, a posição negativa, é que retira então o sinal à saída. Tá ok? Vamos aqui apresentar. Nós temos aqui o contacto, tá? Vem que ela só permite que a saída esteja ativa quando está a sair da posição 1 para a posição 0. Tá ok? É isso que nós estamos aqui a ver. Vou voltar a sair e visualizarmos o que vai acontecer. Nós estamos a dizer que ela só ativa a minha saída quando está a sair da posição 1 para a posição 0. Ok? Vamos então voltar a visualizar. Tá? Nesta posição, nós estamos a dizer que ela está na posição 0. Então, nós dissemos que ele é um contacto que é a borda de descida, saindo da posição 1 para a posição 0. Vamos aqui colocar na posição 1, tá? Não acontece nada a saída, tá? E quando ela tiver a sair daqui, desta posição, que é a posição 1, que é a posição ativa, tá? Que é a posição positiva, quando ela tiver a sair da posição positiva para a posição negativa, só assim que ela permite então a ativação da saída. Vamos então dar o clique. Saída da posição positiva para a negativa, ou da posição 1 a 0. Vai? Muito bem. Vem que é assim que ela ativa a saída. O mesmo pode acontecer se nós tivermos uma saída
retentiva, tá ok? E é desta forma que ela funciona. Vamos colocar ali uma saída retentiva, por exemplo, um set aqui, tá? Vamos colocar um set, e já sabemos que o set só funciona quando nós temos, só desativa quando tivermos um reset, tá ok? Espero que tenham compreendido esse aspecto, tá ok, companheiros? Muito bem. Agora vamos colocar aqui para a saída retentiva, que não precisamos de alimentação, e vai acontecer a mesma coisa, ou seja, ela está na posição 1, e quando tiver a sair da posição 1 para a posição 0, só assim que ela vai ativar a minha saída. Muito bem, ok? Enquanto que o nosso contacto à borda de subida faz o inverso, tá, companheiros? Muito bem, espero que esta parte do contacto à borda de subida e do contacto à borda de descida tenha sido compreendido, tá? Vamos então olhar agora em questão da nossa memória virtual, tá? A nossa memória virtual, ela armazena o sinal para poder depois ser disponibilizado a uma saída física, ok? Ela é uma saída virtual, tá? Ou ela é um contacto virtual, é uma instrução virtual que, quando recebe um sinal, armazena e é disponibilizado em outro ponto esse mesmo sinal. O que nós precisamos entender é que fisicamente ela não é ativada. Vamos aqui colocar a memória e vamos aqui colocar um contacto normalmente fechado e 0.1 para desativar, tá ok? Vamos então voltar ao modo de simulação. E nós temos o contacto negativo e vamos dar um toque e ativou, tá ok? E para desativar nós temos aqui este elemento, tá ok? Nós temos a memória para poder levar o sinal a um outro ponto, tá ok? Nós estamos a tirar o sinal daqui. Esse sinal nós podemos aproveitar e disponibilizar numa outra network ou uma outra hang. Tudo isso para que muitas das vezes não tenhamos que gastar saídas físicas, tá ok? E isso normalmente acontece quando eu não quero ocupar também muito espaço a nível do programa, tá ok? Aqui vai ser o Q0.0, tá? E eu coloco aqui o meu M0, tá? Então, se eu tivesse que utilizar um outro elemento, eu poderia utilizar aqui, por exemplo, um temporizador, e o sinal antes chegaria aqui e depois é que passaria para o temporizador, perdão, para a minha saída física. Então, é desta forma que nós podemos utilizar a memória virtual, tá? Para este caso deste programa, nós temos aí 255 memórias para poder ser disponibilizada então ao longo do nosso programa, tá, companheiros? Espero que tenha ajudado. Aqui a relação que nós criamos entre a memória virtual e o contacto à borda de subida e o contacto à borda de descida. Hoje foi preparado essa videoaula. Espero que aqueles que ainda não são inscritos inscrevam-se aqui no canal, e aqueles que já são inscritos então continuem a partilhar grupo aqui no canal, tá ok? Muito obrigado e até mais.